E depois que nós chegamos lá no tempo do fim, na nossa era, no nosso tempo, nós já conhecemos características do povo, já sabemos como que ele se comporta, a sua religião. Vai ser muito mais fácil para você bater o olho e falar assim: esse povo é o povo de Deus, né? Vai ficar mais fácil para que você entenda. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você já a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Isaías. Vai ser o primeiro texto que nós vamos ler essa noite. Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Se você achou, feche os seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Santo Deus, a Tua palavra está aberta, algumas delas estão sendo abertas aqui, e nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor Todo-Poderoso possa falar no nosso coração através da Tua palavra. Ela é o nosso guia, ela é a ferramenta transformadora e que pode nos guiar em toda a verdade. Portanto, Senhor Deus, te pedimos que o Teu Espírito tome todo o nosso ser, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e nos conecte com a Tua palavra para que nós possamos entender a mensagem do Senhor para a nossa vida esta noite. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você abriu aí Isaías 56, eu vou recapitular um pouco daquilo que nós já falamos. Nós começamos a estudar na Bíblia o povo de Deus e percebemos que em todas as partes da história, em todos os momentos da história, Deus preservou um povo fiel. O povo dele em alguns momentos era grande, mas ele diz: nem toda mulher de Israel é verdadeiramente israelita. Então nós vimos que no Éden Deus cria os seus filhos. Adão e Eva era a igreja dele ali, era o povo dele. Após ter filhos, um filho escolheu o caminho errado e agora tem duas descendências. Quando chegamos ali no dilúvio, Deus agora tem um povo dividido, né? Ele chama os filhos de Deus e os filhos dos homens. E eles começam a se unir, e por isso Deus percebe que está perdendo o seu povo, preserva uma família fiel para que desse continuidade e destrói todos aqueles que de alguma forma não queriam viver os preceitos, que surgiu vários povos. Dentre esses, Deus tirou um homem, Abraão, e deu uma promessa para Abraão: Abraão, a partir de ti eu farei uma grande nação. Então, a partir de Abraão começou a surgir os hebreus, e o que aconteceu? As tribos se dividiram, 10 ficaram no norte e 2 ficaram no sul, que seria Judá e Benjamim. As 10 tribos que se dividiram, elas ficaram na parte de Samaria, era o povo que era chamado de Israel. E o outro povo, ele começou continuou na verdade sendo chamado de Judá. Nesse tempo, Deus instituiu uma coisa, um templo. Se você ler 2 Crônicas capítulo 6, Salomão, ele criou, na verdade, no coração de Salomão um desejo de fazer uma casa. Ele fala assim: nós habitamos em casas bonitas, bem aplanadas, por que não fazemos uma casa grandiosa para Deus? E fez o templo, que é conhecido como o Templo de Salomão. Nesse momento agora começa a aparecer a igreja à parede, seria o templo. Então todo o povo, eles iam para esse lugar que era o local de encontro, de adoração, de perdão, né? Era onde Deus se manifestava. Se você for ler 2 Crônicas capítulo 6, a partir do momento que Salomão faz uma oração, o fogo desce sobre aquele lugar, queima sacrifício, o fogo de Deus mesmo, né? Do mesmo jeito que no santuário existia um fogo santo, no templo surge ali também um fogo santo. E o que isso diz? Sinal de aprovação de Deus. Ali estava a igreja dele, ali estava o povo dele, era o povo de Israel. E a partir do momento da divisão ali das tribos, passa a ser Judá. E o texto que nós vamos ler em Isaías, ele fala o seguinte, capítulo 56 e versículo 7, diz assim: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar,
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, Deus ele institui, através de Salomão agora, uma casa onde ele reúne o povo. Lembrando que o povo foi para o Egito, saiu ali mais de 2 milhões de pessoas. Quando eles entram em Canaã, eles agora passam a ser uma nação. Então eles agora é uma grande nação e agora um grande templo. Uma grande igreja porque era um grande povo. Mas agora o que acontece? No templo era onde acontecia o sacrifício, havia o sacrifício matinal, vespertino, e havia sacrifícios que eram pontuais, pessoas que em algum momento sentiam que erraram com Deus e entravam ali, sempre tinha ali um sacerdote à espera, preparado para atender um pecador. Era a religião verdadeira desse tempo. Ali era a religião. Existiam muitos outros povos. Nós vimos também que essa religião chegou um momento que ela foi influenciada por outros povos. Interessante você entender na história que nós vemos o povo de Deus na Bíblia, mas também vemos as estratégias de Satanás para destruir o povo dele. E qual que foi a estratégia que continua sendo e até o último dia vai ser? A união do povo de Deus com os povos, com os outros povos. A influência da cultura, a influência do linguajar, do vestir, e sempre foram acontecendo isso, e o povo ia se corrompendo. Chega um momento que Elias olha e fala assim, mas só sobrou eu. Está todo mundo adorando Baal. O pessoal foi fortemente influenciado. Então, no meio do povo de Deus, essa grande nação, ainda havia um remanescente fiel. Então, nesse momento, quando as tribos se dividem, a que vai para o norte, elas ficam em um local ali, já era o reinado da Grécia, e a Grécia foi dividida em 4 reis. Esses reis eles ficaram também guerreando por espaço. Um lado está o Egito, do outro lado está a Síria, no meio fica Israel. Então o que acontece? Eles começam agora, para passar para lá, para guerrear com o adversário deles, eles tinham que passar por Israel. Então o que eles começaram a fazer? Influenciar Israel, começaram a forçar Israel a adorar outros tipos de adoração, e eles chegaram a forçar os israelitas a fazer sacrifício de porco no templo. Mas eles foram muito resistentes, né? Ali, eles serem resistentes, em algum momento, eles decidem destruir esses povos. É interessante que quando nós vamos chegando no Novo Testamento, não tem mais os amalequitas, os amonitas, os filisteus, não tem. Por quê? O povo de Deus destruiu todos esses povos. Então, ou eles aceitavam a mensagem de Deus, ou Deus precisava destruir eles, porque a Bíblia diz assim, aquele que não junta comigo, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Ou seja, ou Deus destruía, ou eles destruíam o povo de Deus. Então, nessa época era bem assim. Então, quando chegamos aqui, nesse momento, é um momento interessante. Por quê? O povo que fica no norte, é o povo de Deus ali, as 10 tribos. Esse povo, a Síria toma conta deles, na verdade, destrói eles, toma conta de todo o espaço de Samaria e começa a comandar eles. Só que a Síria tinha uma política que eles faziam assim. Quando eles dominavam o povo, eles faziam assim, a força do povo é a sua doutrina, é a sua crença. Então o que nós vamos fazer? Vamos espalhar no meio deles outros povos. Olha a estratégia de Satanás. E misturou outros povos no meio deles, e depois esse povo, essas 10 tribos, ela parece que um povo misto, não era mais o povo de Deus puro. E eles agora, por habitar em Samaria, eles foram conhecidos como samaritanos. Então percebe? 10 tribos do povo de Deus se tornam samaritanos. Será que continuam sendo povo de Deus ainda? Estão misturados com os assírios, a influência deles, a cultura, a religião deles. Mas eles também fazem um templo para eles. E um outro grupo que era menor, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, olha só o que acontece com eles. Avança um pouquinho na sua Bíblia, o livro de Daniel. Daniel capítulo 1.
Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Que no ano terceiro do reinado de Joaquim, Nabucodonosor invade ali, que eram as duas tribos, reino do sul, Jerusalém, e o que eles fazem? Eles destroem o templo, e eles tinham uma outra política diferente, que o que eles faziam? Quando eles sitiavam uma cidade, ele levava os mais fortes, os mais bonitos, aqueles que eles poderiam usar como escravo. E aqueles que eram já de idade, que tinham algum tipo de doença, deficiências, ele deixava lá na cidade. Então, Jerusalém ficou uma cidade de pessoas praticamente incapazes de trabalhar ou deficientes, e esses melhores foram levados todos para a Babilônia. Nós percebemos aqui o povo de Deus. O povo de Deus, a igreja verdadeira, está sendo levada para a Babilônia. Por que eles foram levados para a Babilônia? É interessante você entender isso, porque as coisas, você conhecendo a igreja de Deus, o Deus também não muda, tá? E ele vai tratar a sua igreja da mesma forma. Havia uma aliança entre Deus e o seu povo, e quando eles quebram os preceitos dessa aliança, Deuteronômio no capítulo 18, um dos preceitos é: se vocês não atenderem aos meus mandamentos, não guardar os meus estatutos, o que vai acontecer com vocês? Eu vou levar você para uma terra de estrangeiro. A sua cidade vai ser sitiada, vocês vão ser levados cativos. E agora o que acontece? Cumpre-se exatamente o que Deus falou. Mas uma coisa interessante, que o povo de Deus não foi derrotado. Olha só o que a Bíblia diz. O Senhor, versículo 2, o Senhor lhes entregou nas mãos de Joaquim. Significa que Deus entregou o seu povo ao rei Nabucodonosor. O que isso significa? Quando eu fico pensando e a gente olhando para o que acontecia lá e o que acontece hoje aqui, hoje nós vivemos num contexto geopolítico estranho, né? Acontecem umas coisas que você fica assim, mas será que esse governo? E a gente tem aquela... Eu não me preocupo com isso, porque quando eu olho para a Bíblia, Deus tem um povo e Ele vai guiar esse povo a despeito do governo, a despeito da violência dos homens maus. Deus vai conduzir esse povo. E olha só que coisa interessante, porque eles quebraram alianças. Para você sentir um pouco como que estava o povo de Deus nessa época, volta um pouquinho no livro de Ezequiel, volta um pouquinho em Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22, versículo 26 diz assim, ó: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas alianças, coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucros desonestos. Os seus profetas lhe encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor não tinha falado. Percebe como o povo de Deus se tornou? Esse é o povo, a igreja verdadeira, é o povo, o único povo que Deus tem na terra, e eles estavam se comportando dessa forma. Influência de outros povos. Pela influência de outros povos, o que ele diz aqui? Ele não conseguia discernir, que ele está falando dos sacerdotes, os líderes, os pastores da igreja, não conseguia discernir entre o certo e o errado, do imundo e do limpo. E ele fala assim: dos meus sábados eles estão profanando. Por que havia essa preocupação? Porque sábado era um requisito da aliança, lembra? Para ser povo de Deus você precisava ser circuncidado e precisava guardar o sábado como um sinal do Deus Criador de todas as coisas, né? Uns dois sinais. Havia profeta no meio deles, só que o profeta agora, o que acontece? O profeta está falando visões dele mesmo. Ele está encobrindo o erro do povo com suas visões falsas. Aí Deus ele acha mais seguro, olha só, Deus ele acha mais seguro que o povo dele fique sobre um governo
pagão, corrupto, do que no meio dos sacerdotes. Aí você fala assim, nossa, mas olha só para esse governo, mas Abacuque ele fica desesperado quando isso acontece. Abacuque, se você for ler o livro de Abacuque, capítulo 1, quando Deus dá essa mensagem para Abacuque, e Abacuque fala assim, mas Senhor, o Senhor vai nos colocar nas mãos de um povo pior do que nós? Eu sei que nós temos pecado, mas o Senhor vai nos levar para lá, vai nos punir com alguém pior. Deus achou mais seguro em Babilônia do que em Jerusalém. Olha essa coisa dele. E é o povo de Deus ali. Então, nesse momento, o povo de Deus está em Babilônia. Quando tem um momento de catástrofe ou de apostasia, quem que se aparece nesse povo? Quem que se destaca? Sempre o remanescente. A igreja verdadeira. Então, assim, nesse momento, Jerusalém, estão ali as pessoas praticamente que ficaram em Jerusalém, morreram. Quem ficou em Jerusalém? O que eu falei, mas uma outra pessoa, ficou um profeta com eles lá. Porque esse profeta precisava confortar o povo que ficou. Porque Deus tem cuidado de todos. E o profeta fica ali e ele escreve nesse momento o livro de Lamentações. É o profeta Jeremias. Dentro de Babilônia também fica um profeta que vai cativo. Quem é esse profeta? O profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel está dentro de Babilônia. Jeremias fica em Jerusalém. E agora aparece os jovens que são os verdadeiros representantes da igreja de Deus em Babilônia. Daniel e mais aqueles 3 jovens. Aparecem também outras pessoas. O livro de Esdras vai mostrar Neemias, Zorobabel, vai mostrar ali o povo ali que eles foram, sabe, um remanescente. O pessoal fala assim, acabou o tempo, vamos voltar para casa, vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir a cidade. Então, o povo de Deus, ele em algum momento, depois que ele, a gente vai falar mais nisso no próximo tempo, quando eles saem de Jerusalém, de Babilônia, mas quando eles saem de Babilônia, eles voltam para a cidade e reconstroem Jerusalém. Então a gente percebe que o povo de Deus, ele vai para a Babilônia, mas o remanescente não perde a sua essência, ele não é influenciado. Era muito mais fácil eles falarem assim, não, a gente vai se dobrar, porque todo mundo se dobra, quem não se dobra morre. Eles falam assim, não, se você quiser tirar minha vida, pode tirar. Se Deus quiser me livrar, Ele vai livrar. Mas nós vamos ser quem nós nascemos para ser. Então o povo de Deus fiel, ele é assim, ele não se dobra a nada. Esse é a nata mesmo. Então dentro da igreja verdadeira, sempre vai ter um remanescente. Dentro da igreja falsa também vai ter o quê? Um remanescente também. Porque Deus tem salvos em todas as igrejas, entenda isso. Deus tem, mas nem todas as igrejas são igrejas de Deus. E igreja errada é uma coisa, entenda isso. Igreja errada é uma coisa, salvação é outra coisa. Nós estamos falando de igreja. Quem decide quem vai ser salvo é Deus. E Deus ele julga de várias formas. Tem pessoas que não têm o conhecimento que eu tenho, portanto não pode ser julgado do jeito que eu sou julgado, e eu também não posso julgar da forma que eu penso. Entendeu? Então, nesse momento surge uma coisa primeiro. Surgiu agora o templo. Segundo, nesse momento em Babilônia começa a surgir as sinagogas. As sinagogas seriam as igrejinhas pequenas, porque eles não têm mais o templo para adorar. Então as sinagogas serviam como lugar de estudo, de ensino, de oração. Era a igreja da época. Você percebe que quando Jesus chega e fala que Jesus entrou na sinagoga, as sinagogas elas são instituídas agora em Babilônia. Depois que eles saem de Babilônia, continua porque era uma coisa que deu certo às sinagogas. Então a sinagoga agora é a igreja, o templo, que nós chamamos de igreja, a gente fala que é igreja, Então ali era o templo, era a igreja, surge ali as sinagogas que eram as igrejas menores. E agora acontece uma coisa, nós temos 2 povos, a tribo se dividiu, lado do norte e lado do sul. Um virou samaritano e o outro volta para Jerusalém. Mas quem é o povo de Deus agora? Todo mundo, tá certo? Porque olha só, quando Jesus encontra com a mulher tem indecisa. Aonde é que eu devo adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? Aonde é que deve ser? Aonde é que está a verdadeira adoração? E é isso que nós estamos procurando. Então vai para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19.
Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19, a minha Bíblia diz assim: o Senhor lhe disse à mulher: vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Disse-lhe Jesus: mulher, acho que é 19, peraí. É isso mesmo. Nossos pais adoravam, versículo 20, nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeus. Então Jesus aponta para um povo. Jesus fala assim: a salvação vem dos judeus. A pergunta dela é: samaritanos ou judeus? Então aquelas 10 tribos se corromperam, não voltaram mais. Deus enviou profetas, e antes dele ir para o exílio, Deus ele trabalha. Eu falei para você que uma característica da igreja verdadeira é que ela sempre vai ter um profeta guiando ela. No momento que os profetas somem, o povo se corrompe. A Bíblia diz: sem profecia o povo se corrompe. Então o que aconteceu? Deus mandou Ezequiel, Isaías, Jeremias, Malaquias, Obadias, Jonas, todos esses profetas Deus mandou para advertir o povo. O povo não ouviu as suas advertências e eles foram levados cativos. Quando eles voltam agora, Deus também dá um profeta, o profeta Malaquias, que é o profeta pós-exílio. Então agora o profeta Malaquias fala para esse povo. Só que quando chega aqui, nesse momento onde essa mulher está indecisa, onde nós devemos adorar, de Malaquias para esse momento foram 400 anos. Então foram 400 anos sem profeta. Vai ser difícil de achar a igreja aqui, porque sem profeta o povo se corrompe, Então, mas nós vamos ver, nesse momento aqui, havia alguns povos, e é onde a gente vai pesquisar algum deles para ver. Jesus aponta para os judeus, a salvação vem dos judeus, mas o problema é esse: quando nós chegamos nos judeus, os judeus se dividem em assênios, em saduceus, em fariseus, em zelotes, e existe mais outros ainda, mas esses aqui, eles são todos raiz do mesmo lugar, todos eles professam a mesma fé, embora existem pontos diferentes. Vamos supor, os saduceus, olha só o que os saduceus, abra sua Bíblia aí em Atos, Atos 23, versículo 8. Eu vou dispensar dois aqui deles, que são os zelotes. Os zelotes eram pessoas que transformaram a sua fé em luta armada. Eles começaram a guerrear. Eles entenderam: não, quem governa é só Deus, e eles lutavam contra o governo. Eles eram completamente contra Roma. Portanto, eles faziam isso à força, e eles andavam armados. Portanto, quando aparece ali Pedro com espada, isso é um sinal de que ele era um zelote. Um homem que andava com espada na bainha costumava ser um zelote. A Bíblia também fala de assênios. Esses assênios, eles eram sacerdotes que começam a olhar para o templo e começam a dizer assim: as coisas estão erradas aqui, não está batendo as coisas, eles não estão vivendo de acordo com a verdade. E eles começam a se achar mais puros, e agora eles saem do templo, vão morar no deserto, e agora eles tinham um meio de purificação. Então eles trabalhavam muito a questão da purificação. Eles eram pessoas que tinham uma alimentação estrita, as vestes bem, eles eram muito conservadores. Mas ele deixa de ser povo de Deus, porque ele passou a ser um povo não só exclusivo, mas um povo fechado. Ele era um povo que ele virou, e a Bíblia chama eles de seita, seita dos assênios, seita dos zelotes e seita dos saduceus. Por que era chamado de seita? Porque existe a religião dominante, popular, e toda religião que não parecia ou que
contradizia a religião popular ou dominante, era considerada seita. Então significa que esses aí, e qual que era a religião dominante? Seriam os judeus, né? Seriam os judeus, que se tornam em algum momento fariseus. A palavra fariseu significa separados, porque depois que eles saíram do exílio, eles falam assim: nós fomos exilados, nós ficamos em Babilônia 70 anos por causa de quê? Porque nós quebramos a aliança, porque nós transgredimos os mandamentos de Deus, então agora nós não queremos mais isso, então vamos fazer o quê? Vamos obedecer. E o que eles começam a fazer agora? Eles começam a colocar regras em cima da regra. Vamos supor, havia uma regra, um mandamento que diz que você deve guardar o sábado. Para guardar o sábado, eles instituem 430 regras para não guardar o sábado. Vou te dar um exemplo como é que é. Eu tenho dificuldade para acordar cedo, então a regra é: eu preciso acordar cedo. Só que como eu não consigo acordar cedo, eu ponho outras regras para me obedecer a regra. Eu pego o celular, jogo embaixo da cama, quando ele despertar eu tenho que descer da cama e pegar ele. Eles foram fazendo isso, um monte de regra para obedecer a regra. Só que eles começaram a ser apaixonados por esse negócio de regras e começaram mais a amar as regras que eles fez do que eles começaram a perder o centro. Eles começaram a viver o periférico e começaram a esquecer que é o centro da regra. É como se para mim agora não era acordar, era só levantar e pegar o celular, mas esquecer da vida. Entendeu? Então, eles se tornaram fariseus, era um grupo da época. Então, eu estou falando esses aqui, entre o grupo que Jesus falou, a salvação vem dos judeus. Esses aqui são todos judeus. Saduceus, zelotes, assênios, eles são todos judeus. Né? E não parece muito com o povo aqui? Porque nós vamos chegar aqui, quem são evangélicos? A gente está cercado de gente evangélica aqui. Mas quem é que está na verdade? Porque entre eles também existiam pontos diferentes. Então o que acontece? Os assênios, eles foram aquele povo separados, eles viveram isolados, se fecharam. Os saduceus, né? Não, eu falei dos assênios, né? Os zelotes eram aqueles que eram mais rebeldes, né? Eles não eram muito testemunho, não. Eles eram qualquer coisa, eles puxavam a espada e era em nome de Deus, é só Deus que é o governo, e era mais ou menos assim, né? E Jesus chama desses aí para ser seu discípulo. Agora imagina, a igreja, quando ele começa a reunir os dele, ele traz aí um assênio. O João Batista também, se você for estudar a história, ele foi educado pelos assênios, que seria, na verdade, eles por ter esse meio de purificação, então eles começaram com o negócio de batismo. Por isso que aparece Jesus ou Batista, batizando, e Jesus ele fala assim: não, vamos seguir isso daí, né? Agora, quando os zelotes também, ele separa eles aí, eles não dá para um povo rebelde, com arma, a força, não dá para ser o povo de Deus, descarta esses dois aí. Agora a gente está entre saduceus e fariseus. Qual que é a diferença deles? Os saduceus, você abriu aí em Atos capítulo 23, versículo 8, ele diz assim, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então havia uma discussão. Os saduceus, eles não aceitavam que você falasse de anjo. Para mim, anjo não existe, espírito não existe, e também não acreditam em ressurreição. E outra coisa, os saduceus, eles só aceitavam a Torá, os 5 livros da Bíblia, mas esses eram os sacerdotes do templo. Os saduceus eram a nata, eles eram o cara mais popular ali, né? Então, entre os sacerdotes havia ali os saduceus, mas eles só acreditavam na Torá e não acreditavam nos profetas. Por isso ele não acredita em anjo, porque os anjos vão aparecer ali a partir das visões proféticas, né? Então, dá para aceitar esse povo como um povo verdadeiro? Agora, os fariseus. Volta aí a sua Bíblia um pouquinho no livro de Mateus. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23 e o versículo 2. Diz assim, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles
nos disserem: porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus aponta para os fariseus, ele fala assim: ó, eles não estão errados não. Faça tudo o que eles falam para vocês fazer, mas não faça como eles. Porque eles falam o que é para fazer, mas eles não fazem. Então, os fariseus, que é o povo de Judá, aquela raiz ali que surgiu ali, e eles eram a igreja verdadeira. Eles estavam com a verdade, a doutrina verdadeira estava na mão deles. Mas Jesus fala assim: ó, descarta os zelotes, descarta os assênios, descarta os saduceus. Mas aí a gente tem os fariseus. O que a gente vai fazer com os fariseus? Sobrou eles. Ele fala assim: ó, fazei o que eles fazem, mas eles estão todos perdidos. E Jesus, ele fala muito para fariseus as parábolas, e fala que Jesus, quando começava a falar uma parábola, estava no meio deles publicanos e fariseus, escribas, né? É muito interessante que aparece um escriba. Todo escriba é fariseu, mas nem todo fariseu é escriba. Escriba era um grupo onde eles eram mais estudados, eles eram responsáveis pelo ensino, eles eram responsáveis pelas escrituras, para escrever os pergaminhos, né? Então eles eram uma pessoa que preservavam a palavra profética. Mas eles estavam também, olha só o versículo 23 do capítulo 23. Olha só como aonde Jesus condena eles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do... Eu ia falar do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Mais uma vez, Jesus fala assim: ó, vocês fazem o que é certo, mas vocês omitem também o que você deveria fazer. Vocês têm a verdade na mão, mas vocês omitem a fé, a misericórdia e a justiça. Por quê? Os fariseus, ele pegava a doutrina dele e sentava no pau dos outros. Ele falava assim: quem não está fazendo isso, você está errado. E não tinha misericórdia. Tipo assim, hoje eles ainda fazem isso, viu? Se você entrar em Israel no dia de sábado, de carro, e você passar em algum lugar que você não pode andar lá, eles vão apedrejar você. Andar de carro não pode, mas apedrejar o cidadão pode. É dessa forma que eles agiam. Olha como eles agiram com Jesus. Ele fala assim: ó, nós não podemos matar, porque a lei não permite matar, mas não levamos para quem mata. Então era esse tipo de gente. Então eles não levam para Herodes Jesus, porque eles matam. Então quem era a igreja verdadeira? A igreja verdadeira, nessa época aqui, era Jesus Cristo. Porque eles estavam assim, 400 anos sem profeta, todos eles se corromperam. Mas tinha um remanescente? Tinha. João Batista, Simeão, Ana, profetisa, os pais de João Batista. Quem mais você lembra aí que apareceu ali como um remanescente, um povo que na história reconhece Jesus como Deus? É interessante que Simeão, ele estava tão familiarizado com Jesus, quando ele olha Jesus no templo, que estava indo para ser apresentado no templo, ele era um bebezinho, e ele olha assim: ó, esse é meu Salvador. Já pensou que ligação que ele tinha com o Salvador? E ele olha assim: ó, posso morrer, porque eu já vi o Salvador. Então Deus sempre teve o seu povo remanescente. Mas eu falo para você o que você precisa entender: é que nós corremos um perigo de estar vivendo a verdade, de estar com a verdade em nossas mãos e se perder por influência, por faltar a justiça, a misericórdia e a fé. Esse povo, eles deixou de ser a igreja verdadeira. E o que Deus precisava agora fazer? Levantar um novo grupo. E Jesus agora levanta um grupo que ele chama de seus discípulos. E quando ele chega com seus discípulos, vai aparecer agora na nossa série a palavra igreja. Você volta um pouquinho aqui, capítulo 16. Capítulo 16 e o versículo número 18. Jesus, ele vai dizer em João, que ele fala assim, que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, porque eles não o conheceram. Mas a sua igreja o aceitou. Quer ver uma outra pessoa remanescente? Maria, mãe de Jesus. José, seu esposo. Porque eles encontraram pessoas fiéis a mim.
mas eram poucas. A maioria estavam, então eu sempre falo essa palavra, a maioria pode estar equivocada. Ah, não, mas a gente vai pelas maiores, porque todas as religiões, só essa que está certa. Será? E todas estão certas? Né? Então lembra que Deus tem um povo exclusivo, e se a gente for pensar em povo, e for pensar em igreja, somar tudo aqui, embora várias crenças, várias religiões, Deus só tinha dois povos, o que está vivendo a verdade e o que está vivendo a mentira. Vai ficar mais fácil você saber quem está com a verdade e com a mentira, porque você vai dividir certo e errado. Né? Então agora, capítulo 16 de Mateus, versículo 18, ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Ele olha para Pedro, e Pedro confessa, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala assim, Pedro, tu és pedra. E quando Jesus fala a palavra pedra, no grego significa pedregulho, pedra pequena. Ele diz assim, Pedro, você é uma pedra pequena. Mas sobre esta pedra, aí ele vem falar de uma rocha, a palavra é outra. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja vai ser edificada sobre mim, disse Jesus. É sobre Jesus que a igreja seria edificada. E Pedro, em tuas mãos e dos discípulos, eu vou entregar as chaves do reino. E agora o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Quem fazer parte do povo de Deus na terra vai fazer parte do povo de Deus no céu. Olha só que texto tremendo. Aí às vezes as pessoas falam assim, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de uma religião. Primeiro, você precisa de uma igreja. Segundo, você precisa saber qual igreja. Não é qualquer igreja. Tem que ser a igreja que está conectando no reino da terra para o céu. Qual que é? Quando você entra, e como que acontece isso? Jesus vai dizer, aí em Mateus capítulo 28, avança um pouquinho sua Bíblia aí, Mateus capítulo 28, e o versículo 19, Jesus diz assim, Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Jesus fala bem assim, qual que é a porta de entrada para a igreja? Você vai batizar essas pessoas e você vai ensinar ela a guardar todas as coisas. Jesus mudou alguma coisa da igreja antiga? Não mudou nada. Se você ler Mateus capítulo 5, versículo 17, ele fala assim, eis que eu não vim para mudar, eu vim para cumprir. E ainda que o céu e a terra se passem, nenhum preceito da lei, nem um i ou um ti será tirado da lei. Deus não veio para mudar. A religião não muda. Deus deu novas coisas para a igreja? Quase nada. Mudou algumas, tipo, circuncisão passa a ser batismo. Antes, você para fazer parte da igreja, tinha que ser circuncidado e tinha que aceitar no sábado. Né? Agora, ele vai falar bem assim, você precisa crer e ser batizado. Ele, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa que quando você passa pelo batismo, o seu nome é escrito no livro da igreja e agora o seu nome é escrito no livro do céu. Percebe? Então eu preciso de uma igreja, é uma necessidade de todo ser humano. Você pode ser salvo fora da igreja? Pode. Deus, ele é muito maravilhoso, ele é graça, mas a instituição dele, o plano dele é que você esteja aqui. Que você esteja aqui, que você saiba qual que é a igreja que você deve estar. Você está olhando o texto da Bíblia, você vai ter que julgar, essa igreja mesmo que você está falando? Essa aqui é outra? A gente precisa ver para onde a Bíblia vai apontar a gente. Entendeu? Então, primeiro, Deus instituiu a sua igreja, agora a partir do seu discípulo, ele não muda nada, segue o plano. Segue o plano. E o povo judeu deixa de ser povo exclusivo, a gente vai ver no próximo estudo. Então, para fazer parte do povo de Deus, o que ligares na terra será ligado no céu. Mas agora, olha só, o que, para concluir essa ideia aqui, olha só o que Gálatas, capítulo 3, versículo 24 vai dizer para a gente. Antes o povo de Deus era o quê? Quem era de Judá.
quem era descendência de Abraão. Você é descendência de Abraão, você é de que tribo? Você não é de nenhuma tribo, você não é descendência de Abraão, portanto você não é povo peculiar de Deus. Você precisa passar pelo processo, circuncisão, obedecer, fazer uma aliança com Deus ali, entendeu? A ideia de Deus era sempre atrair os outros povos, mas agora, depois de ser batizado, você agora passa a ser chamado filho de Deus. Olha só o que diz aí, versículo 26, diz assim, Gálatas 3, versículo 26: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, também sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Lembra que eu comecei falando que Deus ia usar Abraão para gerar o seu povo e seria agora uma grande nação? Aí ele fala assim, você agora, quando você se batiza, você começa a fazer parte da promessa. Você passa a ser filho de Abraão também. Você é como se fosse nascido pé de limão e você é enxertado. Vai dar fruto bom agora. Através de Jesus ele vai te enxertar e você agora vai ser descendência de Abraão. Então o batismo é um ponto de entrada, de começo, para que a gente faça a parte hoje, a partir de Jesus para cá. A gente finaliza com João capítulo 10, versículo 16. Olha só o que Jesus diz, uma palavra muito definida no sentido de igreja. E ele diz o seguinte, João 10, versículo 16, na minha Bíblia diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E então haverá um rebanho e um pastor. Esse é o plano. Esse sempre foi o plano de Deus. Um povo e um guia, que é ele. Embora ele vai usar sacerdotes, pastores, mas ele, não, eu não quero que você faça, eu sou desse povo, eu sou desse aqui, não pode uma coisa, não pode outra, esse não pode. Ele fala assim, não, a gente vai ser um só povo e um só pastor. Mas ele fala, o texto para mim ele é muito profundo, porque Jesus ele diz o seguinte, eu tenho ovelhas que não estão neste aprisco. Ele aponta para um. Ele aponta para um deste aprisco. Mas me cabe o quê? Conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e nós seremos o quê? Um só rebanho e um só pastor. Você acredita que Deus pode estar usando essa série para guiar você? E pode, ele nesse momento está falando no seu coração e fala assim, deixa eu te guiar, deixa eu te mostrar através das Escrituras qual é o apreço que você deve. Às vezes a gente vê pessoas que nem macaco pulando de galho em galho. Às vezes a gente vê pessoas tão indecisas, sem identidade, às vezes até dentro da igreja que está professando a verdade. E as pessoas eles estão, será que eu devo ficar aqui? Será que não é lá? É dúvida? Uma coisa, do mesmo jeito que Simeão conheceu Jesus ainda uma criança, você, se você é a ovelha dele, ele fala assim, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então a gente não precisa se preocupar em questão de as ovelhas de Deus ouvirão a sua voz. Nós seremos um só rebanho e um só pastor. Eu queria terminar falando uma coisa para você. Duas. Primeiro, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa reconhecer a voz de Deus, porque existem muitas vozes. E quando você é uma pessoa decidida e você fala assim, eu quero a verdade, somente a verdade, você vai ter um ataque muito grande. Vai vir pessoas que nunca falaram sobre religião com você, mas ela vai começar, não, mas... E outra coisa, todas as vezes que você se definir e você for contra a igreja ou a religião popular, você vai ser considerado como seu. Se você não, a sua doutrina, a sua crença não parecer com a religião popular ou dominante, você vai ser considerado como seu. Você sabia que Jesus foi considerado como chefe de uma seita?
Porque quando Jesus chega, nem fariseus se enquadravam com Jesus, nem saduceus, nem essênios, nem zenotinhos, ninguém se enquadrava com Jesus. Então o que eles precisavam? Ouvir a voz do maravilhoso Jesus e se significar. Eles precisavam se refazer doutrinariamente. Eles precisavam entender as profundidades de coisas que eles pensavam que sabiam, mas não sabiam. Jesus está te chamando para isso. Essa série é para isso, para que você, através das Escrituras, você tenha certeza de onde você vai ficar. Onde é o aprisco, aonde o pastor está conduzindo, através de profetas, através dos dons, através do teu espírito, né? Eu convido você mais uma vez a cantar o hino, mas antes disso te desafiar, não pare, continua fazendo questionamentos. Mas será que é isso a verdade? Mas será que é isso toda vez que você faz isso? É um sinal que você está preocupado com a verdade. Porque você não vai acreditar naquilo que hoje eu falo. Você precisa ter com a sua própria experiência, olhar, e você olhar para a Bíblia, mas o que ele falou está aqui mesmo, está certo. Porque senão nós vamos ser enganados. A estratégia de Satanás, sabe qual é a estratégia de Satanás? Que as pessoas fiquem perdidas dentro da igreja. A estratégia dele é, vamos misturar eles, que eles sejam samaritanos, que eles sejam fariseus, que eles sejam saduceus. Mas é assim, eles professam em Deus, mas não precisam aceitar. Então a estratégia de Satanás é essa. Então o desafio que eu faço para você, para o Senhor Deus, eu quero colocar amor no meu coração pela verdade. Porque se você tiver amor pela verdade, em nenhum momento você vai se enganar. Deus vai te guiar em toda a verdade. Amém?